Boa noite, meu nome é Rosângela, sou acadêmica do curso de segunda graduação Filosofia pela Universidade Uninter. E estou aqui hoje para poder falar com vocês, um pouquinho sobre o significado da filosofia da educação. O que é a filosofia da educação? Então, a filosofia da educação, ela é um campo da filosofia que examina, esclarece e direciona os objetivos, métodos, ações pedagógicas de uma instituição de ensino. A filosofia da educação, ela pode influenciar na escolha dos assuntos selecionados em uma instituição e na forma que esses ensinamentos é feito dentro do currículo básico. Na maioria das instituições de ensino, ajuda também a inspirar e direcionar o planejamento educacional, programas e processos. Por ser importante para a educação como um todo, é uma das principais matérias dos cursos do ensino superior, né? E em vários cursos a gente tem, essa disciplina, com a filosofia da educação. Então, a gente sabe que a nossa vida, o nosso dia a dia, já é um fazer filosófico, né? E qual é essa importância da filosofia da educação? Então, o processo educacional, ele depende de 4 aspectos fundamentais: a instituição de ensino, os professores e os currículos e os alunos. Ou seja, esses 4 aspectos se correlacionam fortemente e se integram ao processo educacional de uma instituição de ensino. Alguns estudiosos da área acreditam que a educação é resultado de doutrinas filosóficas e os educadores são, de fato, filósofos. Por isso, a filosofia da educação ela é importante na construção e no desenvolvimento do processo educacional, em vários aspectos. Ou seja, ela ajuda a entender, a manter, a modificar o processo educacional de uma instituição de ensino, identifica conflitos e contradições em qualquer teoria pedagógica que passa a atrapalhar o processo educacional dos alunos, desenvolve também a capacidade humana de levantar ideias e discutir sobre as diferentes teorias pedagógicas, e como elas afetam a vida individual e social dos alunos. Direciona a instituição de ensino a entender seu propósito na educação social dos alunos, auxilia e dá apoio no objetivo significativo de qualquer instituição educacional, que é o de qualificar uma pessoa para uma vida pública a ser membro efetivo da sociedade. Aqui nós podemos observar que a importância da filosofia na educação, né? E a gente sabe também que o surgimento da filosofia da educação tem a ver com seus teóricos, né? Quantos filósofos importantes, nós temos aí dentro, da filosofia, um dos principais filósofos gregos que desenvolveram visões filosóficas da educação, foram incorporados em suas teorias mais amplas e gerais, como Sócrates. Sócrates, ele afirmou que era fundamental uma educação que buscasse o raciocínio e identificasse as razões para justificar as crenças, julgamentos, ações humanas, né? Esse pensamento deu origem à ideia que a educação deveria encorajar em métodos os estudantes e pessoas à busca da razão. Então, esse pensamento de Sócrates, surgiu, com essa ideia que a educação deveria ser para encorajar, todos os estudantes e pessoas em busca da razão. Sócrates, a gente sabe que foi um filósofo muito importante, Essa teoria dele também tem sido compartilhada pela maioria das grandes figuras da história
da filosofia da educação, apesar das diferenças em suas outras visões filosóficas. Nós temos Platão, né, discípulo de Sócrates, né, aluno de Sócrates, defendeu a afirmação do seu mestre, apoiando a ideia de que a tarefa fundamental da educação é ajudar os alunos a valorizar a razão, e que, sendo assim, afirmava que a sabedoria deveria estar acima do prazer, da honra e das outras atividades consideradas menos dignas. Ele estabeleceu uma visão de educação em que diferentes grupos de estudantes receberiam diferentes tipos de educação, dependendo das suas habilidades, interesses e posições na vida. A sua visão utópica tem sido vista por muitos como um precursor do que veio a ser chamado de ordenamento educacional, né? Então, a gente vê a importância de tudo na educação, já começa há muitos e muitos anos atrás, né? A gente temos outros filósofos, outros importantes, né? Aristóteles, que afirmou que o maior propósito da educação é promover sabedoria, e foi mais otimista do que seu mestre, filósofo Platão, sobre as habilidades dos estudantes. Ele também enfatizou que a virtude moral e o caráter do indivíduo pode se desenvolver no contexto prático, guiado pela comunidade além do campo educacional. E aí nós temos outros e outros e outros, né, que foram importantes, que deram as suas opiniões sobre a educação, a filosofia, vários, Tomás de Aquino, René, Erasmo de Roterdão, e vários, né? Um interessante pedagogo brasileiro, né? Muito conhecido na educação, por todos nós, Paulo Freire, né? Uma pessoa espetacular. E a filosofia da educação no Brasil, a filosofia da educação no Brasil, né? A história da filosofia da educação aqui no Brasil iniciou no final do século XIX, início do século XX, com o intuito de ingressar o tema nas áreas de formação de professores, que seriam os propulsores de uma nova era na educação nacional. Essa filosofia surgiu no Brasil com o objetivo de que os grandes educadores repensassem os caminhos já traçados para a educação nacional e explorassem outros novos. Assim, a educação brasileira passou a se pautar em dois principais aspectos, que o modelo conservador e tradicional da educação, né, baseado em ensino religioso e de transferências direta, e um modelo educacional moderno e liberal, que muito já se falava e praticava na Europa, com aspecto progressista e com foco na formação do homem para a sua vida em sociedade. Então, gente, é possível dizer que durante a Primeira República, o modelo tradicional e essencialista da educação predominou. Até pensadores e filósofos como Serrano, Paulo Freire, Cecília Meirelles passaram a modificar o movimento através da defesa da nova escola, né? Então, nós podemos ver que a filosofia, a importância dela na educação, não só na educação do ensino médio, como também na educação infantil, em todas as áreas, em todas as séries, você pode ver que a filosofia está presente, né? Na aula passada eu comentei, fiz uma outra live falando da importância da filosofia na educação infantil, e agora eu estou fazendo essa para a gente falar dessa importância de educação no ensino médio, que trabalhar com adolescente, temos que ter um bom jogo de cintura, né? Porque o adolescente, ele está descobrindo, ele questiona, e ele está começando a ver o mundo com outros olhos. Então, o professor tem grande responsabilidade na mão de desenvolver um bom trabalho, né? Educando, ensinando,
a esse aluno a pensar de uma maneira certa, a pensar, a falar, a ouvir, a saber fazer crítica, né? E a filosofia está aí. O bom filósofo é aquele que questiona, que fala, que pergunta. E eu quero estar encerrando essa live com vocês, agradecendo a participação de vocês, tá? Obrigado por se fazer presente aqui no meu estágio e devido, né, ao momento que estamos passando, estamos trabalhando, realizando o estágio dessa maneira, né? O estágio híbrido, né? O estágio remoto. Mas no momento é o que temos, é a maneira que podemos estar fazendo. Claro que gostaríamos de estar na sala, né, presencialmente, com vários alunos, mas infelizmente o que nós podemos estar fazendo é isso. Eu agradeço a equipe Uninter, agradeço os tutores, né, todos aqueles que de certa forma, né, pôde estar me ajudando, me auxiliando. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês.